Amanhã tem Fla-Flu pelo Brasileirão. O técnico Felipe Luiz teve um tempinho só de treinos para deixar o Flamengo com a cara dele. É carinho com trabalho. E a partir de hoje, com o elenco praticamente completo. Com exceção do chileno Pulgar, que vem de Barranquilha, na Colômbia, e não deve chegar a tempo, todos os convocados do Flamengo na data FIFA são esperados no Ninho do Urubu. Varela, De La Cruz e Arrascaeta chegam de voo fretado de Montevidéu. No mesmo avião vai estar o equatoriano Plata. Gerson e Fabrício Bruno, da seleção brasileira, também têm presença confirmada na atividade desta tarde. A escalação para o clássico de amanhã contra o Fluminense vai depender das avaliações individuais. O Flamengo montou treinos de acordo com a minutagem de cada um desses jogadores pelas seleções nacionais. Na semana livre para treinar, Felipe Luiz investiu em 3 frentes: posicionamento da defesa, circulação mais rápida da bola no meio-campo e sincronia de movimentos ao pressionar o adversário. São ajustes que eu quero dar sobre o meu modelo de jogo e com esses ajustes no treino espero ver a evolução da equipe. O Fluminense é o rival que Felipe Luiz mais enfrentou como jogador do Flamengo. Em 18 jogos, foram 7 vitórias contra 6 tricolores. 2 assistências e 2 gols. Felipe Luiz, gol! Amanhã, o sucesso do agora treinador depende dos ex-companheiros. E confiança é o que não falta. Acredito nesse elenco, eu estava ali no meio deles. Ano passado, eu sei o que se fala dentro do vestiário, eu sei a força e a fome que tem esse time de conquistar. Por falar em Flamengo, tem Fla-Flu, hein, Cícero Melo? E é o Flamengo ainda fazendo contas para sim disputar o título brasileiro, mas também para o Fluminense que vive aquela situação desesperadora. E tem gente querendo ingresso, hein? Não tem, Cícero? É isso mesmo, Bruno. Um abraço para você, um beijo na Mari Pereira, um abraço no Mário Marra e no Fante Esportes. Nós estamos aqui, viemos para a bilheteria do Flamengo, bilheteria de venda de ingresso aqui na sede da Gávea. Vocês estão vendo aí ao fundo, praticamente tinha uma pessoa ali, mas não estava comprando ingresso. Eu recebi hoje de manhã a informação, tinham sido vendidos antecipadamente 45 mil ingressos, sendo apenas 8 mil ingressos no setor sul, que é o setor da torcida tricolor. A torcida fluminense vai comparecer em pequeno número. Mas a informação que eu recebi agora de um segurança que está aqui, ali ao lado da bilheteria, é que os ingressos estão esgotados. Então, pelo que eu entendi, não tem mais ingresso para a torcida rubro-negra e ainda tem muito ingresso para a torcida tricolor. Clássico amanhã no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileiro, às 8 horas da noite, com o mando de campo do Flamengo. No Fla-Flu sempre são divididos, né? A carga de ingresso é dividida, não é público único, não torcida única. O Flamengo está em 4º lugar com 51 pontos ganhos e o Fluminense fora do Z4, na primeira posição fora, 16º lugar com 30 pontos ganhos. Os dois times têm 28 jogos, um jogo a menos, tem jogos adiados aí. Flamengo com o Internacional e o Fluminense com o Atlético Paranaense na próxima terça-feira no Maracanã. No primeiro turno, 11ª rodada, dia 23 de junho, Flamengo venceu o Clássico no Maracanã por 1-0, gol de Pedro de pênalti, técnicos eram outros. No Fluminense, Fernando Diniz, e no Flamengo, o Tite. Lembrando que o Fluminense já não vence o Flamengo há 8 jogos. 4 derrotas, 4 empates. A última vitória foi na final do Campeonato Carioca do ano passado, aquela goleada de 4-1, quando o Fluminense foi campeão. Os dois times vêm de vitórias no Campeonato Brasileiro. O Fluminense venceu o Cruzeiro por 1-0 e o Flamengo venceu lá em Salvador o Bahia por 2-0. Esse vai ser o primeiro clássico do técnico Fernando Diniz, que dirigiu o time do Flamengo agora como no time profissional. 2 jogos e 2 vitórias. 7 jogadores do Flamengo estão retornando da data FIFA. Não se sabe quem é que vai para o jogo. Muita gente, ou quase todos, devem ser poupados para o clássico de domingo, Copa do Brasil, valendo uma vaga para a final da competição em São Paulo, sendo que o Gerson voltou da seleção brasileira com uma inflamação na unha. No Fluminense, 2 jogadores estão voltando aí da data FIFA e vão para o jogo, provavelmente. O John Arias e o Facundo Bernal, sendo que o Fluminense tem desfalques. Marcelo Iqueno, suspenso, teve terceiro cartão amarelo, e o atacante colombiano Serna está lesionado. A grande dúvida é o Thiago Silva, em recuperação da lesão no calcanhar. Não se sabe se ele vai estar em campo, só 1 hora antes do jogo a gente vai saber. E como última notícia, é notícia fresquinha de agora há pouco, Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, interessa a Juventus da Itália. Eles têm interesse no zagueiro do Flamengo, que já tem 28 anos de idade, porque o Bremer, que foi cortado da seleção, está com uma lesão séria
Já houve aí contatos, né, sondagens, mas não uma proposta oficial. Mas o Flamengo já antecipou, não quer vender o seu zagueiro. Um Fla-Flu que vale muito mais do que os 3 pontos para o Flamengo. Vale a certeza de que a chegada de Felipe Luiz deu o gás que o time precisava para brigar por títulos ainda em 2024. Sob o comando do novo técnico, o Flamengo, 4º colocado na tabela com 51 pontos, tem 100% de aproveitamento. Vitórias sobre o Corinthians pela Copa do Brasil e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. E além do resultado, o que enche o torcedor de esperança é o futebol apresentado pela equipe nas 2 últimas partidas. Já o Fla-Flu para o Fluminense é a esperança de seguir fora da zona de rebaixamento na reta final do Brasileirão. Mas a irregularidade ainda é o principal obstáculo da equipe. O tricolor não consegue encaixar uma sequência de bons resultados para se afastar do Z4. O time vinha de 2 derrotas para Botafogo e Atlético Goianiense, mas deu sinais de recuperação ao vencer o Cruzeiro. Agora ocupa a 16ª colocação com 30 pontos, um a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. A meta é ganhar novamente para seguir respirando. Em relação aos times, o Flamengo deve contar com o que tem de melhor à disposição. Gabigol, que renasceu nas mãos de Felipe Luiz, formará a dupla de ataque com Bruno Henrique. O atacante quer voltar a marcar após quase 3 meses de jejum. O último gol foi contra o Criciúma no dia 20 de julho pelo Brasileirão. No Fluminense, Cano volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na última rodada. Assim como o Gabigol, o atacante não sabe o que é marcar há bastante tempo. O último foi no dia 4 de maio, no empate por 2-2 com o Atlético Mineiro na 5ª rodada do Brasileirão. A seca de gols já dura mais de 5 meses. E o que é certo é que não importa se um time está lá em cima e o outro lá embaixo. Quando Flamengo e Fluminense se enfrentam, é difícil cravar um favorito. Temos uma tela que mostra que, primeiro pergunta, irá bem como treinador o desempenho do Felipe Luiz como jogador do Flamengo em clássicos cariocas. Com o Fluminense disparado, o adversário contra quem ele mais jogou, 18 partidas, venceu 7, 5 empates e 6 derrotas. Equilíbrio se a gente considerar que ele viveu um Flamengo bastante poderoso. E o Fluminense conseguiu realmente encarar de igual para igual. Com o Vasco, 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Com o Botafogo, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Um aproveitamento que belisca aí 60%. Vamos lá, Donan e André Kifuri falando sobre esse novo momento do Flamengo com o Felipe Luiz, pré-data FIFA 2 partidas, houve ali, pelo menos na questão de ambiente, nitidamente uma melhora. Mas você costuma dizer, André, que o impacto, chicotadas psicológicas, como em português, lá no futebol português eles chamam essa coisa do mudança de técnico, duram 6 jogos. Você acha que o impacto por enquanto é só esse, ou já dá para ver bola? E o que isso você projeta para um clássico? Isso aí é uma projeção, foi feito um estudo, é claro que varia de time para time, às vezes a virada é total, né? Em outros momentos, depois desse início promissor, em que jogadores que recebem oportunidades, né, respondem bem, mas o time coletivamente chega num momento em que os defeitos continuam a atrapalhar, e aí a mudança na comissão técnica não gera tanto benefício assim. Mas eu acho que no caso do Flamengo existe algo bem diferente, por ser o novo técnico, quem é, né? Esse cara que a gente mencionou agora há pouco, o Felipe Luiz, que era jogador desse time, passou um curto período iniciando a sua carreira de treinador nas categorias de base, foi chamado a substituir o Tite, aceitou de imediato, não poderia ter outro tipo de postura, é uma grande oportunidade para ele. E muita coisa do que vai acontecer na carreira do Felipe Luiz como treinador neste início vai depender de como ele concluir o ano. Tanto no Campeonato Brasileiro, mas claro, principalmente na Copa do Brasil, que é o que vale troféu para o Flamengo, é a oportunidade de levantar uma taça, as coisas no Campeonato Brasileiro, competição pela qual vale esse jogo contra o Fluminense, elas ainda estão um pouco difíceis para o Flamengo, mas, como eu disse ontem, a gente já viu coisas mais surpreendentes no futebol do que seria um título do Flamengo nesse Brasileirão. E o Felipe Luiz, ele tem essa coisa de poder falar com figuras muito importantes do elenco, que foram seus companheiros
em épocas gloriosas e também por representar para esse fim de ano novas ideias, um novo jeito de conversar, um novo jeito de treinar e, claro, oportunidade de colocar em campo um time com um desenho diferente que busca isso, é claro, recuperar o que era o Flamengo ofensivamente elaborado, com jogadores mais à vontade no seu papel. Claro, muita preocupação defensiva também, mas um time mais generoso, um time mais que demonstre mais gosto pelo futebol ofensivo. E nesse contexto, as partidas do Campeonato Brasileiro ganharam importância, porque ele precisa treinar e precisa jogar. Esse novo, entre aspas, Flamengo precisa se apresentar. Vale você pensar muito mais no jogo de domingo, que é a volta das semifinais da Copa do Brasil aqui em São Paulo contra o Corinthians? É evidente. O Flamengo, ao solicitar a mudança de datas, disse qual jogo era mais importante nessa semana. Mas, mesmo que estejam ausentes vários jogadores, porque o Flamengo cede muita gente para as seleções sul-americanas, o Felipe precisa desse jogo. Quanto mais jogos ele tiver nesse início, nessa fase, melhor para ele e, consequentemente, melhor para o Flamengo também. Dona, vamos falar do Fluminense. Esse jogo para o tricolor carioca aliás, todos serão, mas agora a gente está naquele momento de um time poder embalar, poder pegar ali uma tração para fugir de Z4. A gente vai falar, por exemplo, já de Corinthians e Atlético Paranaense, rivais do Fluminense nessa briga. Qual o valor desse jogo para o Fluminense e quão confiante você está que o Flu pode encarar o Flamengo e conseguir 3 pontos, que nessa batalha contra o Z4 seria realmente uma festa, uma enorme festa. Um momento de instabilidade no Fluminense, apesar da vitória contra o Cruzeiro, né, não foi um jogo controlado. Né? Aquela arrancada inicial, aquele impacto de um trabalho que modificou muito a ideia, né, saindo do Diniz para ir para o Mano Menezes, o time de fato melhorou, que estava afundado e hoje consegue respirar um pouco mais. Não é esse o momento atual. Vamos ver se com esse tempo um pouco maior para descanso de alguns jogadores, alguns deles muito experientes, e para recuperação de outros, o Fluminense consegue retomar o seu nível. Por exemplo, o Mano pode projetar uma dupla de zaga com o Thiago Silva e Inácio. Seria a dupla de zaga ideal. O Inácio eleva a estatura, né, um jogador também que tem uma liderança, e o Thiago Silva é o Thiago Silva, um jogador extraclasse, que desde que chegou, né, melhorou muito o rendimento defensivo da equipe do Fluminense. Só acho que tem um grande problema aí para o Fluminense, que também é a data FIFA. Flamengo e Fluminense, as diretorias, estão trabalhando na questão da logística. O Flamengo vai estar fazendo de tudo para entregar, principalmente Plata, o De La Cruz e o Arrascaeta para o Felipe Luiz, mas tem que ver qual a condição física desse jogador, se ele está preparado para jogar. Como o André falou, a prioridade é a Copa do Brasil para o Flamengo. E o Fluminense tem o Arias, né? Que hoje foi substituído no meio do jogo, e ele é o jogador que faz essa equipe funcionar. Porque ele é um motorzinho, um jogador criativo, né? Ele ajuda em marcação, um jogador que consegue conectar ali o ataque. Tem que ver se ele vai estar saudável e bem fisicamente para ser um diferencial nesse clássico. Né? Acho que o Flamengo é favorito, Felipe, assim, sendo muito direto, apesar do momento, apesar de um Flamengo que prioriza mais a Copa do Brasil, a arrancada do Felipe Luiz, a primeira impressão me trouxe algo positivo. Ele conseguiu modificar a postura do time e já algumas ideias, um time mais agressivo na pressão, perdeu, já pressiona, pressionando alto, atacando com muita gente. Né? Vamos ver se o Fluminense consegue ser o time eficiente, a lá Mano Menezes, marcando forte e buscando o contra-ataque. Vai ser interessante isso também, porque o Felipe ele pegou 2 equipes. Primeiro um Corinthians que teve uma escalação bem questionável, que abriu muito o meio campo. Sim. Né? E aí ele teve muito espaço para jogar. E depois ele pega o Bahia, que gosta de ter a posse de bola. Pela primeira vez, ele deve encarar um time um pouco mais cauteloso defensivamente. E aí a gente tem que ver até que ponto esse time do Felipe Luiz vai estar preparado para envolver, né? Para ser um time com um pouco mais variação de jogadas contra um adversário que é um pouco mais cauteloso, recua um pouquinho mais. Bora fechar o vídeo para falar sobre Léo Ortiz e a especulação de que ele vai ser vendido para a Juventus da Itália. Tudo começa quando o zagueiro brasileiro Bremer, que vinha sendo convocado para a seleção, se contunde e fica fora dos próximos meses. Foi o suficiente para que começassem a especular que o alvo
pro lugar do Bremer é o Léo Ortiz, zagueiro de 27 anos de idade, que pertence ao Flamengo, foi contratado em março desse ano, operação de 37 milhões e 600 mil reais, ou 7 milhões de euros. É importante contar que o Flamengo ainda pode pagar mais 1,5 milhão de euros ao Red Bull Bragantino por metas alcançadas. 100% dos direitos econômicos do atleta pertencem ao Flamengo. Léo, que vinha muito bem na função de volante, mas agora vai jogar de zagueiro com o técnico Felipe Luiz. Avaliação espetacular do atleta em relação a dirigentes e também comissão técnica. Todo mundo convencido de que o Léo Ortiz certamente figurará entre jogadores da seleção num futuro não tão distante. Sobre Juventus da Itália, antes de gravar o vídeo consultei uma pessoa próxima ao Léo Ortiz e ela assegurou que não houve nenhuma sondagem, contato ou oferta oficial. Disse mais, afirmou que o Léo Ortiz está muito feliz de estar jogando no Flamengo, é o clube do coração, é o time que ele torcia na infância. Então ele está realizando um sonho, acabou de chegar e pretende continuar por mais tempo. Contrato do Léo Ortiz com o Flamengo só se encerra em dezembro de 2028. Para que ele seja vendido, a proposta vai precisar ser estratosférica, tanto para o Flamengo quanto para o jogador. Só para completar em relação ao Flamengo, Léo Pereira foi o responsável pela primeira multa na era Felipe Luiz. O zagueiro se apresentou com atraso na quarta-feira da semana passada, ele acabou perdendo um voo que vinha de Santa Catarina, chegou quando a atividade física estava praticamente terminada, fez toda a atividade de forma isolada, tomou a multa e o restante dos dias voltaram ao normal. Na representação no dia seguinte, trabalho com todo mundo, enfim, Léo Pereira perdeu uma grana por causa dessa multa, mas segue com a programação normal. Passar para vocês que o Gonçalo Plata, que atuou contra o Uruguai, 0-0 Equador e Uruguai, a gente teve o Arrascaeta e o De La Cruz, né, revezando, cada um jogou meio tempo, né, o De La Cruz jogou um tempo, o Arrascaeta jogou o outro, um substituiu o outro, e os dois podem ser reavaliados e devem estar à disposição aí para serem relacionados pelo Flamengo, tá? Então De La Cruz e Arrascaeta, grandes chances de serem relacionados, não digo jogar o jogo todo, mas serem relacionados. De La Cruz e Arrascaeta. Varela não atuou, esse aí está à disposição, vai ser avaliado, mas estará à disposição fatalmente. O Fabrício Bruno também, que não atuou no jogo da seleção, então deve estar à disposição. O Gerson, né, que eu já falei, fez uma grande partida pelo Brasil. E eu não vejo os botafoguenses elogiando o Gerson como a gente elogia o Luiz Henrique. É impressionante, cara. O ódio que sentem do Flamengo, eles não elogiam como a gente elogia um jogador. E o Gerson vive uma grande fase, titular absoluto da seleção brasileira, titular do Flamengo, monstruoso, o melhor jogador do Flamengo. O Andréas também, que eu falei que entrou muito bem no jogo, fez um golaço. Mas falando ainda dos jogadores que devem ou não estar à disposição, né, eu acredito que à disposição, tá? Fabrício Bruno, Varela, Arrascaeta e De La Cruz. Gerson, Pulgar e Gonçalo Plata, que pelo Equador jogou 48 minutos, saiu no finalzinho. O Gonçalo Plata também deve, se for relacionado, é para atuar pouco tempo, né? Não acredito que consiga estar à disposição para jogar o jogo inteiro o Plata, não, tá? Então esse é o panorama dos jogadores do Flamengo nas eliminatórias, na segunda rodada das eliminatórias agora, lembrando, né, mais uma vez, que estão voltando para o Brasil, os jogadores do Brasil estão voltando de Brasília e treinam ainda hoje, né, no caso, eu gravando esse vídeo aqui na madrugada, treinam ainda hoje pelo Flamengo, né, e o Eric Pulgar, que chega de tarde, esse aí é preparação para o jogo contra o Corinthians no domingo, na Neoquímica Arena. Passar para vocês aqui a situação aí também ruim que aconteceu, envolvendo o Léo Pereira, né? Chegou atrasado em treino, foi multado pela diretoria, tá? Informação do Vene Casagrande, logo no começo da data FIFA, após 3 dias de folga. No dia 9, o Léo Pereira chegou atrasado na reapresentação do elenco, que estava marcada para as 15 horas. Deve ser por isso que nos treinos o Cleiton estava jogando ao lado do Léo Ortiz, tá? Ele foi multado de acordo com as regras pré-estabelecidas pelo clube para estas situações, né? Mas não foi liberado e cumpriu a programação traçada pela comissão técnica, tá? Então, a informação do Vene aí, dá os parabéns aí pro Gui Hulk, né?
já fez o seu gol aí contra o Boa Vista, que salvou o Flamengo. O Flamengo ganhou por 2-1 o Boa Vista, né, na Taça Guanabara Sub-17, né? E o Flamengo, então, com o menino aí já brilhando, né? O Gui Hulk, que chegou com status de craque aí, né? Parabéns aí ao Gui Hulk. E a gente tem agora uma situação aí chata, né? Com relação aí a Hugo Souza, Brax. Fui procurado pela Brax, meu ex-chefe, hoje é assessor de imprensa, né? Eu não sei se ele ainda continua na Ferg, mas ele tá lá na Brax, tá? É um baita de um profissional, o Guto Seabra. E em meio a essa polêmica entre Corinthians e Flamengo por Hugo Souza e Mateuzinho, a Brax emitiu uma nota e ele me mandou, né, em primeira mão ali, cara, logo que ele fez a nota, ele mandou pra gente. E, cara, é uma situação bem complicada, porque o Corinthians cria uma animosidade entre o Flamengo e o seu patrocinador, né? A Brax paga mais de 300 milhões para utilizar as placas nos jogos do Flamengo e tal, é um grande patrocinador do clube. E o Corinthians, além de não pagar, ele cria uma animosidade quando faz com que os seus os jornalistas bairristas comecem a, né, os caras começam a atacar a Brax como se a Brax tivesse culpa e obrigam a empresa a ter que ficar fazendo nota oficial, porque o seu nome é colocado em xeque como se ela não estivesse pagando o Flamengo. Ah, o Flamengo não está aceitando a garantia da Brax, mas não é por causa da Brax, é por causa do Corinthians, que não tem recebíveis da Brax agora. Não adianta dar garantia que ele não tem recebível agora, só vai ter lá para o ano que vem, né? Então eu vou explicar aqui para vocês a nota que a Brax mandou, que mostra a sacanagem do Corinthians. Ela expõe o Corinthians, mesmo sendo patrocinadora deles, e o Corinthians, eu vou dizer mais, isso já mostra que o Corinthians pode estar perdendo também o seu patrocinador, porque os caras tiveram que soltar a nota oficial com a imagem arranhada por conta dos absurdos do Corinthians. Não se assustem se a Brax cancelar, rescindir seu contrato com o Corinthians, porque no contrato de patrocínio e parceria e tudo mais, você não pode sujar a imagem da empresa. Olha só, na compra dos direitos do lateral Mateuzinho por parte do Corinthians, o Flamengo exigiu garantias bancárias para a concretização do negócio. O clube paulista ofereceu o contrato que possui com a Brax, com vigência de 2025 a 2029, pela exploração das placas de publicidade. A partir do suposto atraso de parcela do Corinthians na aquisição do Mateuzinho, a Brax Sports Assets foi notificada pelo Flamengo a respeito da execução das garantias, notificada extrajudicialmente a enviar ao Flamengo o fluxo de pagamentos destinados ao Corinthians referentes ao contrato dado como garantia. A Brax respondeu com o detalhamento do acordo, informando que os próximos vencimentos do contrato ocorrerão a partir de janeiro de 2025. Os contratos estão adimplentes, ou seja, a Brax não tem culpa de nada. A Brax, ela não tem culpa de nada. O Corinthians é que está devendo e ele só tem recebível no ano que vem. A Brax Assets ainda reforça que a sua relação nessa negociação é apenas como garantidora e a sua obrigação é, havendo eventual inadimplência por parte do Corinthians, repassar ao Flamengo os valores que por contrato deveriam ser pagos ao Corinthians no prazo e na forma ajustada entre o clube paulista e a Brax. Portanto, a empresa esclarece que não existe qualquer débito da Brax com os clubes. A Brax Sports Assets reafirma o compromisso e parceria com o futebol brasileiro. E o Corinthians, mais uma vez, comprometendo uma empresa, comprometendo o Flamengo, criando uma animosidade, poderia atrapalhar o negócio entre Flamengo e Brax, mas a Brax, né, importante a gente dizer, veio a público esclarecer, expor essa podridão que envolve aí tudo relacionado aí a essa falta de pagamento por parte do Corinthians, né? Então a gente realmente fica muito triste, né, que esse tipo de coisa ainda possa afetar o Flamengo, né, gente? Ainda possa afetar o Flamengo. O Corinthians, ainda o jornal O Globo trouxe esse escárnio, essa vergonha.
o Corinthians não concorda com o pagamento de uma nova multa de 500 mil para a utilização do Hugo Souza. O Clube Paulista busca finalizar a compra em definitivo do goleiro e entende que o posicionamento do Flamengo não se justifica por pedir uma nova garantia para o pagamento parcelado até 2026. A diretoria corintiana ignora a exigência do Flamengo por uma nova multa para a utilização do Hugo Souza antes da conclusão da compra. Os dirigentes e o staff do atleta entendem que tudo será resolvido após a semifinal da Copa do Brasil. Eu também, se eu for na rua comprar um chopps e 2 pastel, e eu falar, eu não concordo que eu vou pagar, eu tomo um pau lá ele, chamam polícia, alguma coisa vai acontecer comigo. Se eu falar que eu vou querer aquilo ali, não vou pagar. Tá no contrato. Tá no contrato. O golpe tá aí. Cai quem quer. Tá duro, dorme, porra. Tá duro, dorme. Isso é uma sacanagem que estão fazendo com o Flamengo. Uma sacanagem. O Flamengo não tem que fazer negócio com o Corinthians. Não tem que aceitar. Se pagar à vista, beleza, e tem que pagar a multa sim. O Landim já falou, tá lá no contrato, paga a multa e ainda tem que pagar o valor depois. Né? E se não pagar a multa, vai perder o direito da opção de compra, porra. Seus Madruga aí, porra. E ainda fica o Bagre Neto, defendendo essa sacanagem, essa pouca vergonha. E os outros lá, né, outros comentaristas lá falando, o Flamengo não precisa. Não precisa é o cacete, rapaz. Não precisa é o cacete, tá? Vergonhoso tudo isso, cara. E eu conversei com uma fonte ligada lá na negociação do Leixões. O Vene também trouxe uma informação aí inicial com relação à paralisação da negociação do Fla Leixões. Mas aí eu conversei com uma fonte ligada à operação e ele nos passou que lá de dentro do Leixões houve um receio em levar o projeto para votação no Conselho Deliberativo sem que houvesse uma posição concreta por parte do Flamengo, já que um dos candidatos à presidência se mostrou contrário ao projeto Fla Leixões, tá? Então a negociação foi paralisada devido a esse período eleitoral rubro-negro e o clube português informou ao Flamengo que prefere aguardar o resultado das eleições para dar continuidade ou não às negociações, tá? Pessoas do clube português ainda estão empolgadas com a possibilidade de desfecho positivo, mas a continuidade das negociações essa continuidade depende das eleições do Flamengo. Houve uma pressão também lá por parte dos torcedores, do Leixões e tal, com algumas declarações que saíram recentemente, e aí o negócio deu uma estagnada, deu uma paralisada, né? E eu sinceramente acho que para o Flamengo pode ser importante, mesmo entendendo que alguns acham que tem a situação de você focar na questão do estádio, mas eu acho que o Flamengo também poder colocar os jogadores ali para ganharem, né, caixa, giro ali no futebol europeu, começar a negociar mais jogador em euro, uma série de coisas que dá para acontecer. É um caminho inverso ao que faz o Grupo City, é um caminho inverso ao que faz o Texto, do Flamengo indo para a Europa, o Flamengo indo para fora. Eu sou a favor, eu acho que pode ser sim muito importante. Né? Tanto que o Flamengo pensou em comprar o Tondela que, cara, também o Flamengo ia ter que pagar para comprar o Tondela com Leixões. A situação é muito mais simples, muito mais fácil para o Flamengo, o Flamengo não vai ter que gastar praticamente nada, entendeu? Então uma situação muito melhor e o Flamengo pode estar desenvolvendo isso aí, que não é também nada assim absurdo, colocando jogadores ali no mercado europeu. Eu sinceramente acho que é interessante, mas eu concordo com essa decisão. Deixa a próxima diretoria assumir, a gente não sabe quem vai ganhar a eleição e dependendo de quem ganhar a eleição, o que o presidente pensar que é o melhor para o Flamengo, ele leva ali a negociação para frente e leva para votação no conselho. Não se toma uma decisão antes da eleição. Eu concordo, isso está certíssimo, tá? Só é importante saber que, na minha opinião, eu acho que é um projeto interessante e aí eu espero que a diretoria, a nova diretoria, o novo presidente,
avalie com carinho, né? Porque eu acho que pode ser muito importante para o Flamengo essa situação aí de ter uma parceria com um clube na Europa, ter um clube na Europa, né? Vamos dizer assim. Para continuar acompanhando notícias do Flamengo, siga o canal, curta, comente e compartilhe. E até o próximo vídeo.